Olá pessoal, que Deus venha abençoar rica e poderosamente a vida de cada um de vocês nesse domingo maravilhoso que Deus nos preparou e que essa semana, que está começando, domingo, primeiro dia da semana, que venha nos ser uma semana de bênção, uma semana de proximidade com Deus. E para que essa semana seja dessa forma, eu escolhi aqui um verso que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, o verso 15, que ali tem um pedido especial de Moisés, Moisés, ele conversando com Deus ali após o povo ter pecado, ter feito bezerro de ouro, após ele ter se revoltado e quebrado ali as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, ele volta diante de Deus e começa a conversar com Deus, e Deus fala que vai destruir o povo. Moisés ali começa a disputar com Deus e diz para Deus o seguinte, fala assim: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça nem sair daqui. Olha que coisa maravilhosa, Moisés, tendo sofrido ali com todo o povo, o pecado que o povo fez, a afronta que o povo fez para Deus e para ele também, como Moisés, porque a alegação do povo é dizer assim, esse tal de Moisés não volta mais, ele subiu, não deve voltar mais. Mas Moisés agora está diante de Deus, conversando com Deus, e ele vira para Deus e diz para ele, fala: Senhor, vá conosco, siga conosco, caminhe conosco. Eu sei que o povo é difícil, eu sei que a situação é complicada, mas vem conosco, esteja conosco. E ele chega ali e faz essa proposta com Deus, mas ele faz uma proposta meio assim, até aterrorizadora, Se a gente parar para pensar, Moisés olhar para Deus e falar assim: Senhor, se tu não fores conosco, que nós não saiamos daqui. Ou seja, se você não for com a gente, é melhor que a gente nem vá, é melhor que a gente fique parado aqui. E quantas vezes nas nossas vidas nós precisávamos de ter uma atitude como essa de Moisés, de olhar para Deus e dizer para Deus, falar: Senhor, se tu não fores comigo, não permita nem que eu vá. Às vezes a gente sai, a gente entra em situações, por assim dizer, A gente acaba entrando em situações que nos conduzem a situações piores, a gente acaba ficando numa situação terrível, A gente passa por problemas complicados, problemas difíceis, tudo porque andamos sem que a presença de Deus estivesse conosco, sem que Deus estivesse conosco. E se Deus não estiver com a gente, complicado. Eu gosto sempre de dizer isso, a gente que conhece a Deus, que serve a Deus, que costuma andar com Deus, já passa por dificuldade, a coisa já não é tão fácil. Imagina sem Ele como que não ficaria. Então nós vemos aqui essa questão, que Deus nos concede. Ele ali conversando com Moisés, depois de toda a dificuldade, depois de todo o problema, depois de todo o pecado, depois de toda a afronta, e Moisés, ele se põe numa situação, Moisés toma aquelas dores para ele e diz: olha, Senhor, se não for para tu ir conosco, se tu não fores conosco, que nós nem saiamos daqui. E eu fiquei pensando nisso, agora meditando nessa palavra, eu fiquei pensando quantas vezes, na minha vida, que se eu tivesse esperado Deus, se eu tivesse conversado com Deus, tivesse insistido com Deus: Senhor, não permita nem que eu saia, que eu não faça esse negócio se tu não estiveres comigo, se tu não der resposta, talvez não tivesse passado por muitos problemas que eu passei ao longo da vida. Porque às vezes a gente acaba entrando em situações desagradáveis, a gente passa por problemas na nossa vida, problemas difíceis, às vezes muito difíceis, porque nós não esperamos Deus, nós não dialogamos com Deus, nós não colocamos a nossa situação diante de Deus e não impomos a condição: olha, Senhor, se tu não fores comigo, eu também não vou. Às vezes pode até parecer aquelas crianças birrentas, Mas a gente, como servo de Deus, como filho de Deus, nós temos que ter essa certa birra, por assim dizer. Senhor, se não for para tu ir comigo, é melhor que eu nem vá, é melhor que eu nem saia daqui, é melhor que eu nem aceite essa proposta, porque, gente, é tanta coisa que acontece, é tanta desgraça que vem disfarçada de bênção, que se a gente não tiver preparado, não tiver disposto a estar com Deus, a coisa não vai.
Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas já devem ter passado por isso nas suas vidas, que de passar por situações de a gente entrar vamos falar assim, num problema, a gente está no meio de um problema e depois a gente verificar que esse problema era simples de ter saído dele, era simples de não ter entrado nele, por assim dizer. Mas nós acabamos por deixar, né? A gente deixa aquela situação, esquecemos que temos um Deus que é muito mais do que um Deus qualquer, do que uma imagem que a gente possa ir lá, acender uma vela diante dela. Não, é um Deus que nos dá proximidade, é um Deus que nos permite estar próximos dele. E é interessante, né? Existe uma história, uma analogia que é até interessante de se comentar aqui, que diz bem respeito a isso, de um garotinho que estava caminhando com seu avô e de repente ele viu um avião. Ele nunca tinha visto um avião na vida dele, viu um avião passando no céu e ele olhou, ficou achando estranho, olhando e falou assim: ô vô, que pássaro é aquele que eu nunca vi? Aí o vô virou para ele e falou assim: não, meu filho, aquele não é um pássaro não, aquele é um avião. Ele é um avião, vô? Ele é... Ele falou: mas o que é um avião? Ele falou assim: olha, o avião é igual um pássaro, ele é grande, tem asas e ele serve para levar as pessoas de um lugar para o outro distante muito rápido. Ele falou assim: por exemplo, daqui para a casa dos seus pais, você não quiser ir de carro você gastou metade de um dia para vir para cá. De avião nós vamos fazer esse mesmo percurso em 2 horas. Aí ele: pai, mas como que eu vou? Como que é isso? Ele falou assim: não, é desse jeito. Ele ali carrega muitas pessoas lá dentro. Aí o menino levantou a mão para o céu, colocou o dedo perto e falou assim: avô, mas ele é tão pequenininho, como é que vai caber tanta gente lá dentro? Aí o avô deu risada e continuou. Passados os dias que ele estava ali, o avô dele liga para o pai e fala assim: eu vou levar o menino de avião, nos busca no aeroporto. E ele caminha para o aeroporto e chega lá no aeroporto, o menino vê aquele avião, aquela coisa gigante perto dele, e ele assusta, né? Ele fala assim: vô, mas o que é isso aqui? Eu nunca vi um ônibus tão grande. Ele falou assim: não, meu filho, isso é o avião, aquele mesmo que eu te mostrei aquele dia. Aí ele falou assim: mas um avião, mas aquele dia ele era tão pequenininho, por que ele está tão grande agora? Aí eu vou dar uma risada e falou assim: porque nós estamos mais perto dele. E assim também é Deus na nossa vida. Às vezes nós vemos Deus igual quando vemos um avião lá no céu. Ele está tão distante de nós que parece ser tão pequenininho, né? E aí o nosso problema está tão perto da gente que parece ser gigante. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos ver quão grande Ele é. E quando aproximamos de Deus, que vemos quão grande Ele é, nós vemos quão pequeno é o nosso problema. Então, por isso que Moisés ele insiste com Deus dessa forma, fala assim: Senhor, que eu nem saia deste lugar se a tua presença não for. Se tu não fores comigo, que eu não saia deste lugar. Porque nós precisamos estar tão próximos de Deus ao ponto de ver o quão grande que Ele é. Porque quando tudo na nossa vida, na nossa mente pessoal, nós precisamos ter isso bem claro, tudo na nossa vida é por comparação. Você só sabe dizer se uma coisa está suja ou está limpa porque você tem a relação do que é limpo e do que é sujo. Você sabe me dizer se o dia está claro ou se o dia está escuro porque você tem noção do que é claro e do que é escuro. Então você faz uma comparação. Hoje está mais claro do que ontem, hoje está mais quente do que ontem, ontem está mais frio do que ontem. Então, tudo na nossa vida material, tudo no nosso corpo é feito por questão de comparação. Então, isso é dentro de nós, isso é mecânico nosso, isso é intrínseco da humanidade. Então, quando nós nos vemos nessa situação de comparação, às vezes nós, por estarmos tão longe de Deus, nós conseguimos olhar os problemas como se eles fossem grandes. Por quê? A distância que nós estamos de Deus faz com que Deus seja pequeno. E como nós estamos muito próximos do problema, faz com que o problema seja grande. Mas quando nós ativamos esse mecanismo nosso de comparação e estamos próximos de Deus e vemos quão grande é Deus, nós podemos perceber quão pequeno é o nosso problema, por maior que ele seja. Por maior, porque por mais improvável que seja a solução desse problema, quando nós estamos com Deus, nós estamos perto de Deus, isso faz com que esses problemas se tornem muito pequenos. Então, nós precisamos ter essa preocupação que Moisés teve. E quando a gente coloca isso no contexto, né, porque parece ser simples, Moisés virar para Deus e falar assim: Senhor, se tu não fores conosco, é melhor que nós nem saiamos daqui. Quando a gente coloca isso fora do contexto, parece
uma coisa simples, nós temos que entender no contexto é que Moisés estava ali representando um povo que há poucos dias atrás haviam pecado horrivelmente contra Deus, haviam feito um bezerro de ouro e dito: eis aí o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então Moisés não vai simplesmente conversar com Deus num dia comum, num dia normal, onde está tudo bem. Não, Moisés vai conversar com Deus quando está tudo péssimo, porque o povo pecou, ele estava ali representando um povo que havia pecado sobremaneira diante de Deus, tinha comparado Deus com um bezerro feito pela mão de Arão, um bezerro de ouro. Então Moisés vai ali numa situação totalmente complicada, totalmente embaralhada, e ele diz assim: olha, Senhor, esse é o teu povo, é o povo que tu escolheu, é o povo que tu libertaste do Egito, é o povo que tu trouxeste até aqui, não nos permita sair deste lugar se tu não for conosco. Olha a ousadia de Moisés diante de Deus. Deus tinha todos os motivos do mundo para poder exterminar a questão do povo que estava ali. Ele tinha todos os motivos do mundo para poder exterminar. O povo tinha feito totalmente contra tudo o que ele disse, tudo o que ele pediu para que o povo fizesse, ele foi totalmente contra. Mas Moisés vai ali e fala: Senhor, eu te conheço, eu sei que tu és bom, eu sei que tu és compassivo. Não permita que nós saiamos daqui se a tua presença não for conosco. Então, pessoal, o que eu quero pedir para cada um de vocês nessa semana que está começando é que tenhamos essa ousadia de chegar diante de Deus, indiferente da situação que você esteja vivendo, indiferente daquilo que aconteceu com você, indiferente daquilo que você está passando, que você tenha essa ousadia de chegar diante de Deus e poder dizer para Ele: Senhor, se tu não fores comigo, que eu nem saia desse lugar, que eu não mude de posição se tu não fores comigo, porque eu preciso da sua presença, eu preciso que tu caminhe comigo, eu preciso que tu me mostres o caminho. Moisés sabia muito bem o que era para fazer, Deus já tinha dado toda a instrução para ele, mas ele disse: olha, Senhor, se tu não fores comigo, é melhor que eu nem saia daqui, eu não quero nem sair daqui se tu não fores comigo. Então é isso, pessoal, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Obrigado aos que estiveram aqui, obrigado àqueles que deram um coraçãozinho, isso é muito importante para o crescimento aqui no TikTok. Então você que teve essa disposição de assistir esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que a bênção de Deus, a bênção do Altíssimo seja sobre a sua vida, que você tenha sempre essa ousadia diante de Deus, de apresentar diante dele e falar para ele: Senhor, se tu não fores comigo, é melhor que eu nem vá, é melhor que eu nem saia daqui, é melhor que eu fique parado aqui, porque assim Deus vai abençoar poderosamente. Israel só conseguiu o que conseguiu, só conseguiu o povo ali chegar, vencer reis, vencer cidades fortificadas, tudo mais, porque Deus estava com eles, porque a presença de Deus estava de contínuo com eles. Então nós precisamos também dessa presença de Deus, nós precisamos muito que Deus esteja conosco. Então isso é importantíssimo. E o que nós precisamos fazer? Fazer como fez Moisés: Senhor, se a tua presença não for, se tu não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. Então, gente, é isso, que você possa ter esse despertamento no coração, como eu posso colocar assim, essa ousadia no coração de falar para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, que eu nem saia do lugar, eu não quero dar cabeçada. Eu me lembro de uma situação particular minha, para a gente já terminar. Eu tinha que tomar uma decisão, era uma decisão muito importante, era uma situação que eu precisava resolver na empresa, e eu tinha dois caminhos para seguir: um caminho que era o fácil, que era o adequado, né? E o caminho que seria o caminho de perguntar para Deus, seria um caminho mais difícil talvez, mas que estaria mais de acordo com a palavra de Deus. E eu ali, era uma situação meio, vamos falar assim, boba, por assim dizer, acabei fazendo o caminho errado, né? Eu fui fazer o caminho contrário do que Deus, em desobediência da palavra, fora do que a palavra diz, e acabou que deu tudo errado. Para consertar ficou mais problemático do que se eu tivesse feito do jeito certo. Isso tudo por quê? Porque não quis fazer a coisa como tem que ser feita. Então, muitas vezes a gente sabe como as coisas têm que ser feitas,
A gente conhece como tem que ser feitas as coisas, a gente tem entendimento, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, e ainda assim a gente opta por fazer o que é errado. Só que a consequência é muito grande, gente. Eu lembro disso aí, me deu um problema tão grande, tão grande, tão grande. Foram acho que uns 3 meses de angústia, de sofrimento, e foi uma situação que quase gerou um prejuízo na época. Eu estou falando isso aí em 2012, 2013 aproximadamente. Foi um prejuízo de quase R$ 200.000. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Isso tudo porque deixamos de fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, deixamos de fazer a coisa certa. Isso é péssimo, isso é complicadíssimo. Então, que nós tenhamos essa visão de estarmos diante de Deus, fazendo o que é certo e pedindo para Ele: Senhor, esteja comigo. Se não for para tu estar comigo, é melhor que eu nem saia daqui, é melhor que eu nem faça nada, mas que eu esteja diante de Ti, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, uma excelente semana, que a presença de Deus esteja com vocês todos os dias dessa semana. Um forte abraço, fique com Deus.